A gente estava até conversando aqui sobre isso. Ele está fazendo a remontagem de uma peça onde ele foi muito premiado, né? E que foi um grande sucesso, que é o Tango, Bolero e Chachachá. Isso, não sei se alguém viu aqui. Tango, Bolero e Chachachá, uma vez que eu fiz um ginástica há 10 anos atrás. Então agora ele está voltando a apresentar o Edwin, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre ele, só um pouquinho. O Edwin fez aniversário há pouco, dia 11, né? Parabéns, parabéns! E eu acho que é um dos atores que eu conheço, talvez seja o que mais acumula prêmios no teatro, né? O Edwin tem uma carreira no teatro onde ele é premiado de ponta cabeça. Bom, vocês lembram também que ele namorou a escravizada. E ele matou Salomão Ayala, né? Então você vê que logo depois ele matou Salomão Ayala. Olha o que o casamento pode provocar na vida das pessoas. E aí ele fez Freud, ele fez Mozart. E a gente está pegando o Edwin num momento muito especial. A gente estava até conversando aqui sobre isso. Ele está fazendo a remontagem de uma peça onde ele foi muito premiado, né? E que foi um grande sucesso, que é o Tango, Bolero e Chachachá. Isso, não sei se alguém viu aqui. Tango, Bolero e Chachachá, uma vez que eu fiz um ginástica há 10 anos atrás. Então agora ele está voltando para essa peça e ele me contou umas coisas que eu acho que ele tem que contar para vocês. Ele está um pouco tenso com essa peça. É uma coisa tensa, sabe que ator é tenso, né? Mas ele tem um motivo especial. Ator é tenso e carente, eu achei que não via ninguém. Não, claro, nunca vem ninguém. Um pouquinho, mas tudo bem. Mas vai ter um papo íntimo onde talvez eu não precise mentir muito, tá bom? Então a coisa tensa começa, não é pelo ensaio, pelo personagem, isso tudo ele já conhece. Mas conta como é que é a preparação que você me contou. Bom, eu demoro, não sei se vocês lembram na época, saiu até algumas revistas na época falando sobre isso. Eu demoro muito para me vestir, porque é um homem que se veste de mulher. A história, para quem não sabe, é um marido, aqueles maridos que saem para comprar cigarro, some durante 10 anos, e um dia resolve voltar para casa, só que ele volta operado de mulher, ele virou mulher, se transformou numa grande vedete fora do país, chamada Lana Lee, e voltou casado. E ele quer conversar com a família, quer contar para a família o que aconteceu com ele. Só que ele não tem coragem de contar, então ele diz que é uma prima que está chegando lá para preparar o terreno, só que por conta dessa prima entra ele. Ele fala que é a Daniela, mas na verdade é o Daniel. E aí acontece, é uma comédia de situação, um tipo de um vaudeville, acontece mil confusões. Mas para fazer mulher, eu sou um ator muito perfeccionista, sobretudo em teatro, eu gosto muito de trabalhar muito. Eu tenho um temperamento assim meio estoico, né? Eu gosto de mergulhar. Sofrer não gosto, mas se precisar sofrer em nome daquilo que eu gosto, aí eu sofro e sofro calado, né? Mas agora a gente vai dividir o meu sofrimento aqui. Não sofro tão calado assim não. Mas eu faço, então eu tenho que passar por sessões de depilação, que vocês sabem que não é muito gostoso, né? Eu tenho que usar cílio postiço, peruca, maquiagem, eu demoro uma hora e meia para ficar pronto, né? Sendo que o mais desagradável é a sensação, opa, quer que eu comece de novo? Ele está fazendo uma peça que ele fez há 10 anos, chama Tango, Bolero e Chachachá, ele está contando como é que eu faço uma mulher. Ele faz uma mulher, como é que é a produção? Falando sobre o suplício que é ser mulher, por isso que eu admiro todas as mulheres que estão aqui. Eu tenho que usar 3 meias daquelas grossas para tirar os pelos da perna, porque descendência italiana, sou peludo. Depilar onde aparece, e aí eu tenho que usar, além das meias, eu uso um colã com barbatana de tubarão para dar forma ao corpo. Depois, em cima disso, eu uso ainda um espartilho que espreme, e acaba a minha própria cintura, fica uma cintura bem fininha mesmo. Emagreci vários quilos agora por conta dessa peça, para poder fazê-la melhor, né? Porque se tivesse com um pouco de estômago masculino, alguma coisa seria pior. Mas enfim, é um suplício, mas é um suplício que as pessoas gostam muito. Eu gostaria muito que vocês fossem lá, porque é uma peça que fez muito sucesso há 10 anos atrás, e tenho certeza que fará de novo. E vocês vão ver isso que eu estou falando para vocês, porque isso que eu contei não é metade do que eu passo lá. O calor é desesperante, a peruca é desagradável, quem já usou peruca sabe disso. Cílio postiço, parece ter uma janela, né? Aqui, que eu vejo aquela taturana aqui em cima. Enfim, e a depilação? Depilação é na base do grito, né? Parece que nem aquele aqui filme embaixo. do Mel Gibson, né? Aquele quando tira do filho eletrocutado. Não, aquela cena do Tony Ramos naquele filme, agora o último. Se eu fosse você dois, né? Que ele com os pelos do Tony é bem peludinho, né?
Mas a mulher sofre mesmo, sofre. A gente estava conversando sobre Sofre. isso. Eu, por exemplo, vou no cabeleireiro cortar cabelo, né? Eu fico lá o quê? Meia hora. Aí mulher faz o cabelo, tinge, faz o cabelo, faz um preparo, como é que chama? Uma massagem, né? Aí depois faz unha do pé, faz unha da mão, e tira o buço, arranca o buço, colore o buço. Dentre as coisas que você vê, né? Tem as outras que você não vê. Não vê, mas a gente ouve os gritos. Mas a gente estava conversando aqui sobre isso, né? Que o Ed tem a formação da EAD, e vocês que já tiveram uns outros encontros aqui, a gente teve a Araci, que foi da EAD, o Ney, que foi da EAD, Paulo Betti, que foi da EAD, e o Edwin também. É uma escola de teatro em São Paulo que chama Escola de Arte Dramática, pertence à USP. E essa realmente essa Coca-Cola toda, né? Não sei quantas anda, mas eu acho que durante alguns anos, quando eu já estava aqui no Rio de Janeiro, eu me formei em 73. O 70 bem paulista, né? 73, aí vim pro Rio em 76. Ainda depois de mim saiu muita gente legal, tipo Lívia Cabral, saiu bem depois de mim, a Eline Jardine, enfim, tem muita gente de lá que tá ainda tá no mercado, que veio pro mercado, né? A EAD era considerado um grande celeiro, mas eu acho que o Rio já tem boas escolas, hoje tem muito ator jovem. Maria Pompeu deve saber melhor do que eu isso, né, Pompeu? Tem muito ator jovem que saíram de boas escolas aqui do Rio de Janeiro, tipo Cal, tipo Tablado. Mas durante um bom tempo, como até a Globo era uma emissora paulista no começo, eu acho que os primeiros atores, o primeiro ator da EAD foi um dos primeiros atores foi o Leonardo Vilar, que também mora aqui na região, se não me engano, não é, Maria? O Leonardo saiu de lá. E ficou o Coco também, o Francisco Coco também, de uma turma bem antiga, da Araci. Então ficou um certo costume de chamar as pessoas que saíam da EAD para o mercado, tanto da televisão quanto do teatro. E se formaram muitas pessoas lá. E o Ed estava me contando aqui na nossa conversa, que a gente começou o nosso chá antes aqui, que tinha uma aula chamada Estilo lá, né? E eu achei bem interessante o que ele falou, porque a gente estava conversando como eu acho que às vezes filmes de época, peças de época, as pessoas chegam e sentam assim, entendeu? Aí fica esquisito, né? E ele estava falando dessa história da barbatana, de botar espartilho, e ele me falou um pouco dessa aula de estilo, que eu achei uma coisa super legal. Nós tínhamos uma professora que chamava Maria José de Carvalho, que era uma louca de pedra, mas muito inteligente, muito interessante. Ela dava aula na EAD, deu durante anos, ela dava aula às vezes de dicção, às vezes ela dava aula de estilo, de música. No primeiro ano de escola, ela deu aula de estilo. Então a gente montava pequenas peças curtas, de várias épocas, né? Desde Shakespeare, passando pelo Cervantes, passando pelos mais contemporâneos, um Ibsen, um Garcia Lorca, e dava uma aula cultural sobre o país, né? Vamos falar sobre Lorca, então vamos estudar a Espanha, estudar o momento político onde o Lorca viveu, e aí dava como é que as pessoas se comportavam, se vestiam naquela época. Então, como uma mulher tinha que pegar leque, como é que um homem usava uma bengala, como um homem usava como é que chama? Cartola. E eu me lembro que isso era muito bonito, porque como as mulheres usavam espartilho, a respiração era totalmente modificada, porque nós atores aprendemos sempre a respirar pelo diafragma. Vocês podem ver um ator em cena, se vocês ficarem bem atentos, de repente vocês vão ver sempre fazer assim, tem esse movimento, que quando tem frase longa, não dá tempo de fazer, né? Esse movimento a gente faz assim, vem bem rápido. Então essa respiração diafragmática, ela permite com que a gente tenha mais ar para falar durante mais tempo uma frase. Só que um ator de época, uma pessoa que está vestindo um espartilho, alguma coisa, uma mulher não tem como respirar pelo diafragma. Então tem que voltar a reaprender, não a reaprender, mas a gente não tem consciência de como a gente respira, né? Ninguém tem, a gente não sabe qual o movimento que faz. A gente tem 3 tipos de respiração, tem a diafragmática, tem a que é pulmonar, a que a gente faz pela costela, que geralmente cantor de ópera faz isso por aqui, e tem o que a gente chama de respiração atlética, que é o que todo mundo mais ou menos faz, que é a respiração normal, que é por aqui. Então essas meninas que estavam já aprendendo durante um ano a respirar pelo diafragma, tinham que voltar a ter consciência da respiração aqui, pelo espartilho, que prendia aqui, e quando ficam nervosas fazem assim. Então isso era muito bonito. A gente estava contando que na televisão hoje tem muita coisa de época onde as pessoas, sobretudo ator jovem, que senta de uma forma displicente, não sabe um cruzar de perna legal de um homem ou de uma mulher. E isso é uma falha muito grande. A televisão dá muita coisa, mas também comete os seus pecados.